Oi, Selma, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia. Estava falando aqui do frio, então vamos começar a nossa conversa de hoje brindando, né? Você tem uma Ok, taça aí, não tem? aqui. Saúde, que Evoé, Eboé, e que essa pandemia passe logo, não é? isso. Viva! Ok. Selma, nós conversamos na primeira entrevista, que já está no canal aí. Uhum. Quem quiser procurar, e vai encontrar o primeiro bate-papo, a primeira conversa que eu tive com a Selma. A Selma mora em Curitiba e eu tive a impressão que ela tinha uma certa fixação pelo riso, e isso me agradou muito, me interessou muito. Aí eu fiz o primeiro bate-papo com ela e hoje vamos conversar de novo agora sobre o doutorado, que eu vou dar uma colada aqui, ó. O tema é o riso, dois pontos, a arte pura, o social e a integração na alta comédia. Selma, para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho aí o porquê da arte pura, o social e a alta comédia, como é que é isso? Na verdade, eu trouxe o tema lá do mestrado mesmo, né? Que eu estava falando sobre o riso, mas com a noção de equilíbrio que o Bergson dá naquele trabalho dele, né? No livro Riso. E aí sempre fica um resto, né? Na verdade, isso é muito saudável até, né? Porque quando a gente fecha, até segundo os conceitos do Bergson, a gente enrijece, né? Uma sociedade fechada, ela enrijece e morre, né? Então, partindo do princípio que ficou um rastro ali para mim seguir, o tema do doutorado, para mim, estava circunscrito à alta comédia, e a minha curiosidade em relação a por que ele diz que ela não é arte, né? Mas não é arte em algum sentido, então foi isso que eu fui buscar, né? Então, se ela é considerada uma forma mais complexa, né? Atinge níveis mais profundos, apresenta jogos mais refinados, mais espiritualizados que nas comédias ligeiras e nos vaudevilles, por exemplo, porque para ele ela tange a arte pura, que para ele a arte pura é o drama, a tragédia, né? E não é considerada, né? Como arte pura, né? Então, nesse sentido, foi o que eu fui buscar, né? Por que que ele não vê como arte pura e o que que isso tem a ver, por exemplo, com os exemplos que ele usa lá no riso do Molière e como eu insiro aí o Shakespeare, que virou a minha paixão. É verdade que o Shakespeare era um autor popular e que ele não observava muito as regras do teatro? Isso é verdade? Na verdade, a gente tem uma situação social muito interessante na Inglaterra, né? E por isso que dá para a gente fazer uma diferenciação em relação a Molière, né? Molière estava na França um pouquinho depois, né? Eles são praticamente contemporâneos, mas a situação política lá era bem diferente. Por quê? Porque o Molière estava ainda ligado à nobreza, né, dependendo de favores dos reis para levar o seu teatro e poder fazer as críticas que ele queria, já que as comédias são críticas duras muitas vezes, né, em relação aos enrijecimentos sociais, né. O Shakespeare, por sua vez, estava lá um pouquinho antes, mas estava numa Inglaterra que já tinha rompido com a igreja, né, pelas questões lá dos divórcios queridos, né, dos reis ingleses, e que eles tinham rompido com a igreja. Então, tinha um cenário diferente, né, de crítica, né, e tinha um Shakespeare voltado para temas, inclusive pagãos, coisa que não era muito permitido na Idade Média lá na França, né? As coisas ainda estavam muito ligadas à igreja, né? Então isso permite que o Shakespeare é, possa criar, né, de uma maneira diferente em relação ao Molière que vem até um pouquinho depois, né? Então ele era genial, né? E ele
não sei se são regras exatamente que ele cria, né? Mas as personagens que ele cria têm uma profundidade e uma individualidade nas comédias, por exemplo, que beiram as personagens trágicas, né? Que é a grande diferenciação que o Bergson vai fazer. Por que que as personagens do drama são diferentes da comédia, né? Fala dessa profundidade, desse sofrimento, né? De toda essa tragicidade da vida mesmo que está exposta, né? Nas comédias, no teatro dito sério, né? Mas a comédia acaba sendo séria nesse sentido também, né? Ela tem essa face voltada, no caso do Shakespeare, né? Para os ritos pagãos, né? São mulheres muito fortes que aparecem ali, não são só as fofoqueiras que aparecem lá no Molière, né? As sabichonas, por exemplo, né? São mulheres de personalidade forte. O Harold Bloom vai falar muito isso, né? Ele tem um livro só sobre Shakespeare, e ele fala sobre isso, sobre a profundidade das personagens das comédias shakespearianas, né? Ô, Selma, desculpe, você se envolveu com teatro de forma pragmática também? Direção, além das suas pesquisas acadêmicas, você atuou, fez cursos de teatro? Eu cheguei a fazer um curso muito rápido na época que eu fiz a faculdade de psicologia, mas foi muito experimental. Na verdade, eu tive um contato que eu acho que é mais técnico, no sentido de que dentro da psicologia existe o psicodrama. E foi uma coisa que me interessou na época dos meus estudos, né? E, inclusive, eu fui uma pessoa que me envolvi nas atividades da Semana de Psicologia. O professor coordenador do curso me incumbiu de organizar, e eu cheguei a levar o psicodrama para a faculdade, e é um trabalho muito bonito, de você fazer as encenações, né, com a visada psicanalítica, né? Então, esse foi um primeiro momento, e que depois, com a atuação, eu fui vendo que é um instrumento de trabalho também, né?